Ela governou com mais poder que qualquer imperador. E mesmo assim, tentaram apagar seu nome da história. Wu Zetian foi a única mulher a sentar-se no trono supremo da China, em uma era onde o destino das mulheres era ditado por homens. Mas ela não apenas quebrou as regras, reescreveu-as com sangue e sedução. Entre assassinatos friamente calculados, intrigas palacianas e estratégias que mudaram o império, Wu ascendeu de concubina ignorada a soberana absoluta. Hoje, quase 1300 anos depois, sua figura ainda divide estudiosos. Visionária ou tirana? Para descobrir, é preciso voltar ao coração sombrio da dinastia Tang. Quando Wu Zetian entrou no Palácio Imperial pela primeira vez, tinha apenas 14 anos. Era mais uma entre dezenas de jovens concubinas do imperador Taizong, invisível no meio de sedas e joias. Mas ela observava. Enquanto outras disputavam atenção, Wu aprendia os segredos da corte. Quem falava demais, quem bebia demais, quem odiava quem. Inteligente, calculou que sua verdadeira chance não viria daquele imperador, mas de seu filho. Após a morte de Taizong, as regras determinavam que as concubinas sem filhos deveriam ser enviadas a conventos budistas. Wu obedeceu, mas com um plano oculto. Sabia que Gaozong, herdeiro do trono, já a havia notado. Alguns anos depois, ele visitou o templo. O reencontro não foi casual. Wu apareceu diante dele não como uma religiosa, mas como a lembrança viva de uma tentação passada. Retornando ao palácio como consorte de Gaozong, Wu encontrou a imperatriz oficial, Wang, como obstáculo direto. Foi então que sua astúcia mostrou seu lado mais sombrio. Um rumor terrível circulou. Wu teria sufocado sua própria filha recém-nascida e acusado a imperatriz de assassinato. As provas, cuidadosamente forjadas, levaram à queda de Wang. Gaozong, apaixonado e manipulado, entregou o título imperial a Wu. Agora não era mais a concubina observadora. Era a mulher que transformaria a corte Tang em seu próprio tabuleiro de xadrez. E cada peça que ameaçasse seu reinado seria sacrificada sem hesitação. Mas sua ambição estava apenas começando. E para se tornar a única imperatriz da China, Wu precisaria enfrentar um império inteiro. Com a coroa na cabeça, Wu Zetian sabia que o título por si só não garantia poder absoluto. A corte Tang era um ninho de serpentes, onde cada general, cada ministro e até os monges influentes possuíam suas próprias alianças. Ela precisava de algo mais que autoridade. Precisava de controle sobre a narrativa. Wu usou a religião como arma, patrocinou templos budistas, financiou a tradução de sutras e espalhou uma profecia. Uma reencarnação de Maitreya, o Buda do futuro, viria ao mundo como uma mulher para governar com justiça. Aos olhos do povo, ela se tornava quase uma figura sagrada. Mas o apoio popular não bastava. Dentro do palácio, famílias nobres tramavam contra ela. Wu não hesitou em agir. Criou uma rede de espiões, muitos deles eunuques leais, que vasculhavam cada corredor do palácio em busca de conspiradores. Uma única suspeita bastava para mandar adversários ao exílio ou à execução. Quando Gaozong começou a adoecer, Wu assumiu cada vez mais as decisões de Estado. Sentava-se nos conselhos, lia decretos e selava ordens em nome do imperador. A corte murmurava que, na prática, a China já tinha uma imperatriz governante. E estavam certos. A oposição tentou reagir. Nobres organizaram complôs para removê-la, acusando-a de ferir as tradições confucianas. Tou respondeu com julgamentos rápidos e punitivos, transformando antigos aliados em advertências vivas para os demais. Quem ousasse desafiá-la sabia o destino que o aguardava. Quando Gaozong morreu, muitos esperavam que Wu recuasse. Ao contrário, ela colocou um de seus filhos no trono, governando como imperatriz viúva. Era o passo final antes do que ninguém ousava imaginar: declarar-se soberana absoluta. Mas para isso precisaria esmagar a última e mais perigosa conspiração contra seu poder:
Uma revolta que poderia ter apagado seu nome antes mesmo de seu auge. A morte de Gaozong abriu um vazio perigoso. Os filhos de Wu Zetian eram jovens, inseguros e cercados por conselheiros que a desprezavam. Entre eles, a nobreza Tang via uma oportunidade de restaurar o poder masculino no trono. O que não entenderam foi que Wu não tinha qualquer intenção de servir como figura decorativa. Seu primeiro passo foi isolar os filhos. O novo imperador, Zhongzong, ousou mostrar independência, tentando promover aliados sem consultar a mãe. Wu reagiu rápido. Destituiu-o e colocou no trono o irmão mais obediente, Ruizong, mantendo-se como autoridade suprema. Não havia mais dúvidas. O trono pertencia a ela, mas o risco maior veio de fora do palácio. Generais veteranos, leais à dinastia Tang, reuniram tropas e proclamaram que a presença de uma mulher no comando era uma afronta aos céus. Wu respondeu com precisão militar, mobilizou exércitos, distribuiu recompensas generosas aos soldados e usou seu serviço de inteligência para infiltrar espiões entre os rebeldes. Muitas vezes, os líderes eram capturados antes mesmo de marcharem. Ainda assim, um complô quase a derrubou. Um grupo de príncipes Tang tentou invadir a capital durante um festival religioso, acreditando que a guarda estaria distraída. Wu, porém, já sabia dos planos. Na madrugada anterior, enviou suas tropas para cercar os portões da cidade. Ao amanhecer, os conspiradores foram exibidos em público, acorrentados antes de serem executados. Esse episódio consolidou seu controle. Wu não apenas governava, intimidava. A corte aprendeu que ela era capaz de prever movimentos com uma frieza quase sobrenatural. Cada traidor eliminado fortalecia sua imagem de soberana implacável. Mas para dar o passo final e se coroar como imperatriz reinante, não apenas viúva, Wu precisaria enfrentar o próprio passado e reescrever a legitimidade da dinastia. O título de imperatriz reinante não existia na China. A tradição confuciana era clara. O trono era reservado a homens, e as mulheres, mesmo poderosas, governavam apenas como regentes temporárias. Para quebrar essa barreira, Wu Zetian precisava de algo mais que força militar. Precisava de uma nova história para o império. Começou pela religião, intensificou o patrocínio ao budismo, associando-se cada vez mais à figura de Maitreya. Monges influentes passaram a pregar que ela era a escolhida para restaurar a harmonia e a justiça na terra. Em paralelo, Wu promoveu reformas administrativas que enfraqueceram as famílias nobres e abriram espaço para talentos de origens humildes. Esses novos oficiais eram leais não à dinastia Tang, mas a ela. No campo simbólico, ordenou a construção de monumentos grandiosos, como o enorme Buda de Luoyang, cuja serena face lembrava a sua. Ao mesmo tempo, mandou registrar textos históricos que exaltavam sua linhagem, vinculando-a a reis lendários. Era a criação de um mito de origem, uma fundação moral para o novo regime que sonhava. Em 690, com a base política consolidada, Wu deu o passo que chocou toda a China. Depois Ruizong proclamou o fim da dinastia Tang e fundou a dinastia Zhou, com ela mesma como imperatriz reinante, a primeira e única da história chinesa. O choque foi imediato. Em cidades e vilas, os decretos eram lidos em voz alta. Uma mulher agora governava como filho, ou melhor, filha do céu. Alguns reagiram com devoção, outros com desprezo. Mas Wu não se preocupou com opiniões. Ela havia vencido uma guerra invisível contra séculos de tradição. Agora precisava provar que não era apenas uma usurpadora, e sim uma governante capaz de expandir e proteger o império. Ainda que para isso, tivesse de afundar as mãos em mais sangue. No trono como imperatriz reinante, Wu Zetian mostrou que seu poder não era só fruto de intriga, mas também de competência política. Expandiu o sistema de exames imperiais, permitindo que qualquer homem talentoso, independentemente de nascimento, pudesse servir no governo. Essa medida minou a influência das famílias aristocráticas e lhe garantiu um corpo de oficiais leais. No campo militar, repeliu invasões de tribos turcas no norte
e consolidou a fronteira ocidental. Sob seu comando, rotas comerciais da Rota da Seda voltaram a florescer, trazendo riquezas e conhecimento para a capital. Mas, enquanto o império prosperava, seu método para manter a ordem era implacável. Wu mantinha um elaborado sistema de vigilância. Denúncias anônimas eram incentivadas e recompensadas. Muitos viviam com medo, pois um comentário imprudente podia significar prisão ou execução. Para seus aliados, isso era estabilidade. Para seus inimigos, era tirania. Ainda assim, sua habilidade em manipular alianças era notável. Sabia quando perdoar para ganhar lealdade e quando eliminar para inspirar temor. Nobres derrotados recebiam cargos honrosos, apenas para serem vigiados de perto até cometerem o erro fatal. Com o passar dos anos, porém, a idade começou a pesar. Wu enfrentava doenças e dores constantes, mas se recusava a ceder poder. Seus filhos aguardavam na sombra, certos de que, cedo ou tarde, retomariam o trono para a dinastia Tang. Foi nesse momento de fragilidade que uma nova ameaça emergiu. Jovens favoritos da corte começaram a influenciar suas decisões, criando facções internas. A velha guardiã do trono agora precisava enfrentar conspirações não apenas externas, mas dentro de seus próprios aposentos. A corte estava inquieta. 2 jovens irmãos, Zhang Yiji e Zhang Changzong, tornaram-se favoritos da imperatriz, conquistando poder rápido demais. Seus inimigos acusavam-nos de corrupção, luxúria e de manipular uma Wu cada vez mais doente. Pela primeira vez em décadas, parecia que ela não controlava todas as peças do jogo. Os príncipes da dinastia Tang viram a oportunidade. Em 705, um golpe cuidadosamente articulado tomou forma. Generais leais à antiga linhagem cercaram o palácio, eliminaram os irmãos Zhang e exigiram que Wu abdicasse. Ela, enfraquecida, percebeu que não havia escapatória. Com frieza, entregou o trono a seu filho Zhongzong, restaurando oficialmente a dinastia Tang. Mas mesmo destituída, não foi humilhada. Recebeu títulos honoríficos e viveu em um palácio próprio até sua morte no mesmo ano. Após seu funeral, algo revelador aconteceu. As crônicas oficiais reduziram seu reinado a um período de usurpação. Seu nome foi apagado ou distorcido em registros, como se a China quisesse esquecer que uma mulher havia governado como imperador. No entanto, o monumento de sua tumba guardava um enigma, uma estela sem inscrições. Historiadores acreditam que Wu ordenou que sua lápide permanecesse em branco para que o julgamento final sobre sua vida fosse deixado à posteridade, ou para que nenhum inimigo pudesse escrever sua versão da história. Assim, Wu Zetian deixou o mundo como viveu, cercada de mistério, provocando fascínio e temor, sem nunca revelar todos os seus segredos. Wu Zetian quebrou todas as regras de sua época e pagou o preço de viver para si mesma. De concubina ignorada a governante absoluta, construiu seu poder com astúcia, sedução e uma frieza que poucos homens da corte conseguiram igualar. Sob seu comando, a China conheceu avanços administrativos, estabilidade militar e expansão comercial, mas também mergulhou em um clima de vigilância e medo, onde uma acusação podia custar vidas. Após sua morte, a historiografia confuciana tentou apagá-la, reduzindo-a a um exemplo de ambição feminina desmedida. Ainda assim, séculos depois, seu nome ressurge como símbolo de inteligência política e resiliência. Wu não foi apenas uma exceção na história, foi a prova viva de que o poder não pertence a um gênero, mas àqueles dispostos a conquistá-lo. E talvez seja justamente por isso que seu túmulo permanece sem palavras gravadas. Porque, em última análise, Wu Zetian sabia que sua história não caberia em uma sentença final. Afinal, como julgar alguém que ousou desafiar 1000 anos de tradição e venceu?